Muito bem, muito bem. Vamos começando o nosso quarto dia do evento diagnóstico além da radiografia. Hoje a aula 4 é sobre o método clínico para o sucesso do diagnóstico e da clínica do cirurgião dentista. E a gente vai fazer aqui uma recapitulação também do que aconteceu essa semana. Nós tivemos aulas importantes aqui, com bastante conteúdo, e nós falamos principalmente sobre taxas, causas, momentos que podem causar insucessos, falhas e fracassos na clínica odontológica, e não somente aquela iatrogenia feita por falta de técnica e conhecimento, mas a gente falou também de quando o paciente tem uma resposta inesperada, ou você tem uma osseointegração, por exemplo, mas não tem aquele perfeito bem-estar do paciente, você tem queixas, você tem dores, você tem muitas vezes coisas que não têm respaldo na radiografia que justifique aquilo. E você, como profissional da saúde, você precisa ter um know-how para poder abarcar todas essas possibilidades. Hoje a gente tem pacientes que estudam no chat GPT, que verificam tudo que a gente fala. Você tem que ter um mínimo de base para poder ser o profissional que vai encadear todos esses conhecimentos. Isso é bem importante. E a gente parte aqui, pessoal, de alguns paradigmas, né? O paradigma imunológico e o paradigma da imagem que eu passei para vocês. Por quê? Não é só o paciente nosso, ele não é só um exame. Até estou pegando aqui para pegar uma radiografia. O nosso paciente não é só isso. Você olhar a radiografia, não, eu tenho, Regiane, mas eu não vejo panorâmica, eu vejo tomos. Isso aqui resume meu paciente? Não. Mesmo que eu tenha uma análise tridimensional completa, eu tenho um software super mega power que eu domino e tal, não é só isso. A gente precisa ter, além desse perfeito conhecimento da imagem, que é necessário, a gente treina isso com os alunos, mas compreender a base imunológica que faz com que esse paciente tenha as respostas que ele tem, de sucesso ou de falha. Um paciente pode ter hoje uma condição imunológica e daqui 5, 10 anos, com você fazendo o mesmo procedimento, ele pode reagir completamente diferente. Então, não é uma ciência exata, mas ela é previsível, sim, e é ajustável. Você tem como se planejar, você tem como se organizar, você tem como preparar o paciente, escolher o melhor momento de operar para condicionar os seus resultados. Isso é possível e é necessário. Gente, eu hoje tenho já uma vivência de cursos, de clínica, de pacientes muito grande. Eu trago isso aqui para vocês e eu não precisava estar compartilhando, porque eu podia estar no meu consultório sendo uma referência. Hoje eu tenho pacientes do Brasil todo, de outras partes do mundo. Hoje, né, eu tenho paciente da Flórida, que eu fiz uma consulta que ela vai voltar aqui comigo. Na segunda-feira tem um paciente que mora em Boston, que vai estar aqui. Eu tive vários pacientes de outras cidades, eles chegam até mim. Mas o que eu quero? Eu quero que o maior número possível de colegas e de profissionais tenha segurança em diagnóstico, tenha precisão de forma avançada em conduzir esses tratamentos, em saber indicar corretamente, que você tenha um perfeito encadeamento de ideias e lógica para você conduzir esse tratamento da forma mais assertiva, eficiente possível, de forma que você traga a maior resistência, a maior amplitude de saúde que o paciente possa ganhar a partir de um tratamento odontológico.
Então, é isso que eu espero de vocês, é isso que eu tenho conseguido com os meus alunos ao longo desse tempo. Então, todos esses conhecimentos que a gente passa, boa noite, todas essas aulas, esse conteúdo, ele tem uma lógica. A gente encadeia ele dentro de um método que eu tenho replicado aí desde os meus primeiros cursos, e a gente tem reproduzido isso ao longo do tempo em cursos presenciais, em cursos online, e isso tem uma ordem lógica de conduta, de formação, que faz com que os alunos tenham muita segurança. Então, a gente começa aí com um pessoal que no começo não sabe nem abrir um arquivo, e no final ele já está navegando na imagem, está conduzindo o diagnóstico, já está jogando histopatológico para a gente compartilhar no grupo. Então, é muito bacana ver essa evolução. E eu quero fazer agora um resumo muito bacana, muito prático do que aconteceu essa semana também, né? Quero seguir aqui com vocês. Opa, deixa eu colocar os slides de volta, que vocês precisam deles para continuar as nossas aulas aqui. Então, a gente já tem mais de 600 alunos nesses 5 anos aqui de curso no Brasil, no exterior, mais de 12 turmas online, 10 presenciais. Eu nem tinha contado que tinha tido tanta turma presencial. 2 turmas em Portugal, a gente vai ter uma em Munique hoje, Porto, Lisboa, São Paulo, junto com o Dr. Lechner. Então, aqui não foi só eu, fui eu e ele dando esses cursos juntos. A gente tem agora a próxima em maio, né, que vai acontecer. Esse aqui foi em Porto, as palestras no mundo todo. Então, a gente está levando muito conhecimento na medida do possível. E agora eu quero falar onde você erra. Onde você erra? Você já pensou nisso? Vamos trazer aí um ponto. Isso aqui eu não falei nos outros dias, mas isso é bem importante. Vamos pensar em alguns pontos que podem acontecer de erro que gera campo interferente no dia a dia do dentista. Vamos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, sabe aquela cirurgia que você fez uma odontosecção, por exemplo? Você vai lá, tem um dentinho com amálgama, o que você faz? Faz uma remoção segura do amálgama antes de fazer a cirurgia? Antigamente eu não fazia. Você fazia o corte desses metais, desse amálgama, do jeito, né, durante a cirurgia. Isso podia gerar o quê? Reação de corpo estranho, intoxicar esse paciente com metais, podia gerar uma cavitação no futuro, os riscos, né? Então, a gente pode ter aí uma estratégia diferente a partir da intenção e do conhecimento que, poxa, olha só, eu tenho um fator oculto que pode acontecer aqui, cavitação, FJOJ, uma resposta imune, ao menos, uma exacerbação de uma resposta inflamatória a partir de uma manipulação de metal sem você pensar nisso. Outro ponto que pode acontecer com muita frequência, e ainda acontece, alta rotação para fazer extração de siso, para fazer cirurgia. Muito comum. E aí eu sempre pergunto, quando os alunos questionam isso, alguém faz implante com alta rotação nessa vida? Não, ninguém faz. Por quê? Porque alta rotação pode causar necrose, pode causar morte celular, apoptose, pode prejudicar aquela neoformação óssea. Então, não se usa alta rotação para colocar implante, mas você usa o tempo todo para outras cirurgias. Você já pensou o desdobro imunológico que isso pode acontecer para o paciente? É um exemplo, estou dando alguns exemplos de erros comuns que qualquer um de vocês pode cometer. Eu cometi esses erros no passado. Então, posso falar quantos sisos eu tirei com alta rotação. Falta de planejamento prévio de uma extração, isso é muito, muito comum, é o que eu mais vejo. Extrações que foram feitas, o dente foi extraído, a lesão foi curetada, mas por uma falta de planejamento prévio, de análise prévia, não se detectou uma área óssea alterada, não se limpou isso adequadamente,
e o paciente persiste com uma resposta imune. Ele persiste com uma questão que pode estar influenciando o sistema imunológico dele, como o FJOJ, como uma cavitação, como uma osteonecrose cavitacional. Isso poderia ser eliminado com conhecimento, com planejamento prévio, dentro do procedimento que você já faz como a extração. Né? Não é importante a gente pensar nesse ponto? Um outro ponto aqui bacana, falta de análise do metabolismo ósseo no pré-operatório. Checar o metabolismo ósseo, osteoporose, bifosfonatos, antes, fator de TH1, TH2, como é que está esse sistema imunológico, fatores inflamatórios, marcadores imunológicos, como a gente viu nas aulas aqui, antes de sair operando. Isso normalmente acontece. Outro erro, não acompanhar o pós-cirúrgico até o reparo. Então, o que acontecia antes aqui comigo? Como que era o meu pós-operatório? Eu dava uma receita para o meu paciente, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. E quando eu queria ser muito diferenciada, ou achava que tinha tido um dano um pouco maior, eu entrava com corticoide. Dava 4 miligramas de Decadron antes, às vezes entrava até com esquema de corticoide depois, de altas doses. Isso era o meu pós-cirúrgico, mas, lógico, uma lista de recomendações para ele não mastigar em cima da área da cirurgia, respeitar um repouso, não fazer bochecho vigoroso, blá, 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 toda aquela lista de recomendação no pós-cirúrgico. Pedia para esse paciente voltar com 7 dias. Hoje, o que eu faço? Além de um extenso pré-operatório, para estimular esse paciente, o pós-cirúrgico eu acompanho, principalmente nas primeiras 48 horas, que você tem o pico máximo do inchaço. Então, hoje, com a odontologia integrativa, a gente tem ferramentas muito bacanas para otimizar todo o processo de reparo, desde a cicatrização, desde o reparo ósseo, desde a redução do edema, desde a redução da dor, desde a osseointegração. Então, você consegue estimular os fatores de reparo e regeneração e você pode reduzir os fatores inflamatórios exacerbados, estimulando esse corpo à homeostase. E a gente tem muito recurso para isso. Até o pessoal brinca que parece que o consultório é um playground. A gente tem um monte de recurso que pode ser utilizado com técnicas. Então, a gente tem o acompanhamento, que é importante, a estimulação, que vai desde o PRF, da fotobiomodulação, da suplementação, etc., o monitoramento clínico, radiográfico, que acontece depois. Eu hoje faço monitoramento com, deixa eu ver se está aqui, ó, com microscópio, que eu tenho condição de saber se meu paciente está com sangue com qualidade para eu fazer o procedimento. Então, como é que a gente faz, a partir disso, um equilíbrio desse paciente para você ter um bom reparo? Então, tem bastante coisa bacana aqui. Bloqueio da inflamação e a falha no equilíbrio do TH1, do TH2, esse controle da resposta inflamatória na cicatrização, o uso excessivo de medicamentos anti-inflamatórios, corticoides, que podem bloquear essa resposta inflamatória como um todo. A gente sabe que a inflamação ela é necessária para o reparo. Algo crônico, como um FJOJ, ele está com ausência de estímulo para reparo. Se eu vou lá e bloqueio demais essa inflamação, eu não reparo. Eu não consigo. O corpo não vai ter condição, não vai ter aquele start para sair do ponto que ele está. Então, a gente tem que tomar cuidado, e isso a gente discute muito nas mentorias, com a escolha dos mecanismos e dos medicamentos que a gente vai utilizar nesse momento. Isso é muito importante. Para não exacerbar uma resposta imune, você ter um edema enorme, rompimento de pontos, etc., dor, hemorragia, mas você também não bloquear isso num paciente que já está possivelmente bloqueado.
Então, essa modulação da resposta imunológica, ela é muito importante para sair do automático do que nós estamos acostumados. Esses erros e o que nós conversamos durante essa semana, de você enxergar além da radiografia, de você enxergar além das imagens, de você perceber fatores imunológicos, fatores radiográficos, campos de interferência, atitudes para tomar com esse paciente relacionadas à osteoimunologia e à osteoimunomodulação, uma técnica cirúrgica adequada, os princípios preconizados pelo Dr. Johann Lechner, da Alemanha, tudo isso está sistematizado dentro de um método que hoje a gente replica para os alunos, um método que já foi aí usado em mais de 25 turmas, né, com mais de 600 pessoas formadas dentro desse contexto, e que traz aí uma segurança muito grande na diferenciação desse profissional com base científica. Então, se o aluno chega com umas ideias tortas, querendo abrir área que não precisa, sem razão, a gente vai passar essa base, porque um dos nossos princípios é o imunoguide, dentro do método de formação de osteomologia aplicada à clínica odontológica, que é o nosso método FOCO, que está sendo, vai ser vigente a partir agora da mentoria 2.6. No Imunoguide, que é o primeiro curso que a gente tem, e também usando aqui alguns exemplos do que a gente falou nessa semana, a gente vai ver a aplicação da osteoimunologia, o entendimento do sistema imunológico para você poder fazer um planejamento avançado. Nós não falamos das falhas cirúrgicas, pós-cirurgias que são replicadas aí nos noticiários, de pacientes que vêm a óbito por falha de um conhecimento imune do momento desse paciente ou de uma regulação disso. O caso que eu mostrei para vocês, por exemplo, da paciente que foi se queixar de dor e saiu de lá com 4 implantes instalados em cima de um carcinoma, essa falta de conhecimento das diferenciações celulares, do processo inflamatório, como que isso entra dentro de uma regulação desse paciente, a variável oculta do FGOJ, da osteonecrose cavitacional, dessa transdiferenciação celular, desse tecido, desse campo interferente que pode acontecer para os pacientes, a gente precisa dessa compreensão para deixar de estar atuando às cegas, né, no consultório. E isso precisa de base científica. Vocês precisam ter uma atualização científica, inclusive, no que é ou não é um campo interferente. O que tem dentro de bases imunológicas e científicas no estudo dos implantes cerâmicos e de titânio, o que acontece dentro do processo de inflamação, de osseointegração, de imunomodulação desse paciente, o que acontece com relação às endodontias, o que realmente vai ser toxina, o que realmente vai ser uma lesão periapical versus um FGOJ, e que conduta o paciente tem que ter, vai sair extraindo todo o dente que vê pela frente, vai mensurar essas toxinas, o que vai acontecer, e os enxertos ósseos, será que esse material está viável? Será que isso está realmente adequado para esse paciente? Será que existe biocompatibilidade? O que está acontecendo para esse paciente? Então, a gente precisa ter essa base, essa atualização científica dentro desse conceito. E esse tema da atualização científica dos campos interferentes nunca teve presente dentro das nossas mentorias. Ele entrava como uma aula, dessa vez ele vai ser um mini curso inteiro, porque tem uma demanda muito grande de profissionais que não operam, mas que precisam ter esse refinamento diagnóstico. Isso é bem importante. O guia de pré e pós-operatório, que faz parte do nosso método, que a gente falou um pouquinho aqui também durante esses dias, vocês tiveram a oportunidade de pensar, de ver
o que a gente pode pensar, e isso é só a ponta do iceberg, a gente tem tanta coisa bacana, desde a compreensão de todo o metabolismo do cálcio, da regulação das tireoides, do sistema hormonal, do estresse oxidativo, a gente falou de marcadores inflamatórios sistêmicos e os índices de inflamação imune que pode acontecer, isso pode ser calculado em cima de um hemograma. A gente tem também a regulação do TH1, do TH2, que também é em cima de um exame sanguíneo, e outros tantos marcadores inflamatórios e de metabolismo ósseo que a gente pode verificar para planejar esse paciente de uma forma adequada, a redução desses radicais livres, como é que você vai fazer para inibir, regular isso de forma que você não tenha um estímulo a uma reabsorção óssea, e sim a um estímulo de deposição óssea de forma adequada e contínua. A gente deu aí um start na compreensão dos exames séricos, falamos de alguns marcadores inflamatórios, isso é muito aprofundado em termos de exames e o que fazer. Tá bom, tá alterado, mas ok, e o que você faz para regular? Além de encaminhar para um médico, mas o que a gente pode fazer dentro do nosso consultório odontológico que já coloca o paciente dentro de um equilíbrio a partir da percepção dessas alterações. Está com estresse oxidativo alto, está com radical livre, está com toxina no sangue, está com excesso de fibrina, está com os marcadores inflamatórios alterados. O que eu faço? Qual que é a conduta? Então, isso é um pilar importante do método. Você saber fazer o preparo pré e o acompanhamento pós-operatório também, que é muito importante. Nós falamos essa semana também de um ponto que é importante dentro do nosso método também, o treinamento diagnóstico 3D, né, o tridimensional. Como é que você vai ver a biologia além da radiografia? E aqui a gente está falando da análise profunda de DICOMs, de softwares. Então, a gente utiliza na nossa mentoria 3 softwares diferentes que a gente analisa, ou mais, porque a gente cita mais uns 2 ou 3. Acho que a gente tem aí um universo de uns 6 a 7 softwares que são tratados dentro desse treinamento. Isso tudo com tutorial, com aulas explicativas e depois as mentorias ao vivo, depois eu vou explicar isso melhor, que a gente faz de treinamento com os alunos, né? Também temos os ao vivo, então você vai saber dominar o ConiBIM, o CBCT, dominar a técnica radiográfica, para que você possa somar com o seu radiologista, não só depender do laudo dele, mas você vai somar forças com ele, também verificando, identificando possíveis osteonecroses cavitacionais, indícios de, né, para que isso você tenha aí um melhor planejamento, né? A análise dessa densidade óssea, não só de negatividade ou não, mas você compreender os parâmetros de normalidade para cada paciente dentro das limitações que nós temos com os tomógrafos do Brasil. E não é só do Brasil, os tomógrafos em geral, como a gente falou na aula de ontem, tem várias limitações de voxel, de FOV, de marcadores que você pode ter ali algumas interferências nos resultados da análise disso. Fora que o ConiBIM trabalha com escala de cinza e não com Hounsfield Units, embora exista um paralelo que a gente pode aplicar. Então, isso a gente aprofunda também, isso é bem importante. Ontem a gente falou dos implantes e a osteomologia. Dessa vez, nós teremos um pilar novo dentro do nosso método, que é a osteomologia aplicada aos implantes cerâmicos e também aos implantes de titânio. Então, isso é um módulo extra, falando especificamente de implante, que vai servir até para aquele profissional que é só implantodontista, eu sou implantodontista, mas é implantodontista, mas não está dentro da odontologia integrativa. Mas ele quer saber aplicar a osteomologia. Gente, toda a palestra que eu dei
Dubai, Madrid, Porto, Lisboa, Argentina. Agora a gente vai para Barcelona esse ano, vamos para Munique. Toda palestra que eu falo de oftalmologia com implantes, as pessoas querem saber mais. Você quer aplicar, quer saber, tá, como é que eu aplico isso, como é que eu vejo, onde é que eu estudo, e falta algo direcionado para isso. Então, a gente criou mais um pilar dentro do nosso método, que a gente, para que vocês possam, além de entender a oftalmologia aplicada aos implantes, saber identificar o ponto cego que pode ou não estar acontecendo relacionado à implantodontia, como o FDOJ. Então, a presença ou não de toxinas, de íons metálicos, de tribocorrosão, de resposta imune, de hipersensibilidade tipo 4, a geração de identificação de áreas de FDOJ associadas a implantes e qual a conduta com relação a isso, com relação ao nosso paciente. Você saber que existem áreas que podem ter FDOJ antes de você fazer o seu implante, evitando questões imunológicas nesse paciente no futuro. Saber a diferença entre os materiais e como que você pode trabalhar, quais implantes utilizar, como utilizar, o que a gente tem disponível no Brasil e no exterior a respeito de implantes cerâmicos e como você fazer um melhor manejo dos seus implantes de titânio. Então, isso entra muito bem aqui. Um pilar base, né, tanto do Jawbone Detox do Dr. Lechner como do nosso método, é a técnica cirúrgica. As estratégias para o FDOJ, cirurgia oral menor, dentro do método de formação em oftalmologia aplicada à clínica odontológica. Você saber as melhores técnicas, a aplicação, então a gente fala de piezocirurgia, a gente fala de PRF, a gente fala de venopunção, a gente fala da diérese, da exérese, dos momentos operatórios, explantação de implante, exodontia avançada, fala da cirurgia de cavitações, qual o momento de preparar esse paciente ou não. Então, esses itens são pilares importantes dentro do nosso método. São estudos que você sempre vai estar se atualizando. Eu não consegui, gente, até hoje, repetir um curso. Eu não consigo. A cada ano que passa, a cada ciclo de viagens e cursos e essa interação com o Dr. Lechner, vocês sabem que a gente tem aqui 3 livros já, e esses livros aqui são base das nossas mentorias, dos nossos cursos, com extensa publicação científica sobre esses pontos, sempre tem novidade. Então, quando eu penso nas minhas aulas que já estão gravadas, tem muita aula gravada que vocês vão ver na mentoria, que vai já estar lá de base, mas sempre tem conteúdo novo entrando. Tem sempre uma perspectiva diferente, ela não estaciona a cada momento uma pesquisa nova, uma perspectiva nova, mais base científica para vocês. Mas agora eu quero perguntar para vocês o que acontece quando vocês perdem tempo, gente. Perdem tempo de avaliação, tempo de preparo, tempo cirúrgico, tempo de pré ou pós-operatório. O que vocês perdem hoje quando vocês têm uma falha, quando vocês perdem um implante? Não sei quanto custa a hora clínica de vocês, mas a minha hora clínica fica em torno de 200 a 300 reais aqui. Então, todo o tempo que eu fiquei conversando, planejando, preparando, a minha técnica cirúrgica, nossa, isso aí vai, no mínimo, uns 3 mil reais que você gasta do seu tempo. Fora materiais, implantes, biomateriais, auxiliar, enfermeira, o soro, a medicação, o anestésico, isso, aquilo que você tem na tua clínica, que você já desembolsou. Aí você teve a falha no implante, beleza, você tem garantia daquele implante, a empresa devolve o implante para você. Mas e todo o resto que você já gastou de tempo, de dinheiro, de desgaste?
E aí também a parte emocional, né, gente? Porque é o estresse, a sobrecarga, a expectativa, isso desgasta o profissional. O paciente está reclamando, está sentindo dor, está com medo de perder o implante, ou perder o implante, ou mandar foto para você com o implante na mão. Isso é imensurável. Isso aqui é um desgaste emocional, assim, que faz muita gente querer desistir da profissão até. Chegar em burnout é tenso. É tenso, vocês vão concordar comigo que é, né? Então, a falha cirúrgica ou a falta de diagnóstico do paciente hoje, ela é muito crítica dentro de um planejamento. E vocês têm a possibilidade hoje de dentro do Brasil, mas vocês podem, eu sei que eu tenho gente aqui, eu coloquei a América do Sul, mas eu não estou excluindo o pessoal de Portugal que está assistindo também, e o pessoal que está ali na América Central e outros países, ou em outros países da Europa. Vocês também estão aqui. Mas só como exemplo, né, o pessoal da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, das Guianas, de todo o Brasil. Você ser tido como uma referência. Você ser referência na sua região. E por que não além? E por que não em todo um território que você seja conhecido? Não. A doutora, ela, eu posso confiar, ela sabe do que ela está falando, ela realmente está me tratando como um ser humano, ela está lendo o meu caso, ela tem condições de conduzir a minha conduta. Então, isso é muito importante para vocês como um benefício. Não tem preço. Mas aqui a gente está falando de algo que não tem preço positivo, não daquele que você perdeu o valor. Então, dito isso, vocês hoje podem ser referência, vocês podem ter critério diagnóstico, vocês podem ter segurança no que vocês estão fazendo e nos seus resultados. E para você que hoje não pensa em viajar para o exterior, mas quer a partir de agora, de amanhã, a nossa mentoria começa oficialmente dia 17, é terça que vem. A partir de terça, você já tem um caso que você já quer saber, você já quer estudar, você já quer ter acesso. Eu proponho, então, a mentoria online para que você conquiste a sua excelência diagnóstica com precisão cirúrgica. A gente vai tratar de casos complexos em FDOJ, implantes, e campos interferentes, e todos os pilares do método que a gente passou. O programa ele foi desenvolvido para combinar um conteúdo estruturado que tem aulas gravadas e aula ao vivo. Mentoria é o quê? Eu, mentora, conversando com você, mentorado, o tempo todo. Então, você vai ter a base, tem muitas aulas que eu quero dar ao vivo para vocês, porque elas sofreram atualizações. Então, vocês vão ter oportunidade de perguntar durante. Ai, não, Regiane, mas eu entrei depois que a mentoria começou. Ah, não, eu não posso estar presente nos dias das aulas ao vivo. Não tem problema. As aulas, elas entram na plataforma dentro dos módulos divididas por temas que você vai assistir elas gravadas. E depois vai ter a oportunidade de tirar dúvida. Então, a gente vem com isso de forma muito prática. Olá, eu sou a Ruth, eu sou dentista integrativa, fiz a mentoria com a doutora Regiane em 2025. Eu estou muito feliz de vir aqui compartilhar os meus resultados. Hoje eu tenho mais segurança para avaliar os arquivos em DICOM, né, da tomografia. Tenho mais segurança nos diagnósticos, em planejar melhor as cirurgias, né, de cavitação óssea. Aprendi muito a avaliar a clínica do paciente com o diagnóstico e planejar melhor as cirurgias, né? Ser mais assertiva nas cirurgias, no planejamento do pré-operatório, do transoperatório e o pós-operatório dos pacientes. Obrigada, Regiane, por tudo.
O curso da doutora Regiane foi além das expectativas, a parte cirúrgica foi maravilhosa. Foi realmente um divisor de águas na minha vida e na vida dos meus pacientes. A doutora Regiane é uma profissional de excelência, ela tem muito conhecimento, ela sabe muito. Bueno, la verdad es que Regiane es muy generosa con el conocimiento, todo lo que uno le pregunta, ella lo responde, busca dejarnos lo más satisfecho posible en cuanto al conocimiento. O jeito como ela acolhe a gente aqui, como ela realmente pega na mão e faz, demonstra, ensina. O conhecimento dela é incrível. 10 mil eu recomendaria. É muito bom. Eu fiquei apaixonada, eu e o meu grupo inteiro ficamos apaixonados pela humildade, pela quantidade de conhecimento que ela tem e com a forma com que ela repassa isso. Sim, surpreendente, né? Porque eu não imaginava que eu ia aprender tanta coisa. Esse mundo novo da odontologia integrativa é maravilhoso, sensacional, porque trata tanto a nossa saúde bucal quanto a nossa saúde corporal, o que é muito importante. Aprender a analisar tomografia pelo DICOM, eu nem imaginava. E eu fiquei surpresa de como você pode ter um diagnóstico mais preciso. Esse é sem dúvida um curso que todos os profissionais da odontologia precisam fazer. Ainda dentro disso, né, vocês vão receber, quem vai participar da mentoria, tá? Vocês vão ter o livro de capa dura, que hoje custa R$650. O livro, ele saiu como os dois de capa dura aqui, mas não é não. Então a gente vai ter o livro de capa dura, que é essa Bíblia aqui. Vocês vão ter os 2 livros, que são os livros novos, né, que foram lançados agora, em que a gente tem aqui um livro com artigos e casos. Então, esse aqui é um livro basicamente para fundamentação científica, para vocês conversarem com colegas. E esse aqui é um livro só de patologias, caso, patologia. O Dr. Lechner achou que os dentistas gostam de imagens, não de tanto texto. Então, ele quis fazer 2 livros de documentação de imagem para essa finalidade. E aqui nesse livro nós temos toda a base de histopatológico, de etiologia, Hunt's, osteoimunologia, campos interferentes. Então, isso aqui é a base para vocês estudarem. E aqui nós temos, então, algo que hoje, se fosse cobrar avulso, está custando R$1.310 só de livro, tá? Só de livro. Quem já comprou eles avulso sabe que é o que custa. Na mentoria ainda vocês vão ter protocolos prontos para uso, materiais clínicos para facilitar a prática, para lista de medicamentos, lista de exames recomendados, o que você faz, protocolo clínico organizado, ferramentas para trazer mais segurança nas decisões clínicas. E a gente vai ter 2 formatos de aprendizado. Uma plataforma de membros, que vocês podem chegar lá a qualquer momento, tem um conteúdo estruturado, com aulas gravadas, material de apoio, e os encontros ao vivo, que a gente vai fazer aprofundamento clínico, raciocínio diagnóstico, discussão de casos, e serão 10 encontros ao vivo por 12 meses. E aqui eu estou falando só da mentoria de discussão, não das aulas, porque a gente vai ter, durante o mês de março e abril, a mentoria tem 12 meses. Março e abril é a entrega das aulas ao vivo. Tudo que vocês tiverem de conteúdo ao vivo, aula, eu vou estar dando em formato de mentoria para vocês. A partir de maio, junho, mais 10 meses, a gente tem encontros só para ver dúvidas de vocês, só para discussão de caso. Então, não tem como vocês ficarem sem saber o que fazer ou com alguma dúvida. Então, eu perdi meu time nisso, eu não vi. Não, você entra no eixo. Então, a gente consegue um alinhamento e a gente tem um grupo no WhatsApp dos alunos que troca caso, que interage o tempo todo, tirando dúvida direto comigo. Eu dou assistência direto para os meus alunos. Então, a gente tem agora o método de formação em osteoimunologia na clínica odontológica, o método FOCO. E essa vai ser a mentoria agora de 2026, a mentoria 2.6. E qual que é o valor desse conhecimento? O imunogás de atualização científica em campos interferentes,
treinamento diagnóstico, o guia pré e pós-operatório, a técnica cirúrgica, osteoimunologia aplicada em implantodontia, as aulas gravadas com o Dr. Lechner, que é o Advanced Clinical Mentorship, que é a osteoimunologia UFJJ na implantodontia com o Dr. Lechner, e as nossas mentorias ao vivo. Gente, isso aqui não tem preço, né? Então, vocês vão ter aulas completas, aprofundadas, tutoriais detalhados, resumos práticos. Então, isso aqui vai ser muito bacana. E a gente vai ter, então, essa biblioteca de aulas gravadas dentro da nossa mentoria. As aulas ficam disponíveis na plataforma. Eu acho que fica bacana agora de vocês verem, eu vou mudar aqui a tela só para compartilhar, e essa interface para a nossa plataforma. Então, aqui você vai ter uma plataforma estilo Netflix, a formação em osteoimunologia na clínica odontológica, do método Foco, né, as bases e aplicação da osteoimunologia. E aqui vocês têm, cada um desses mini módulos é um curso. Então, você vai abrir, agora eles ainda não estão com as aulas, porque a gente vai começar juntos. Mas vocês vão ter dentro daqui mini cursos que juntos fazem o nosso método de formação. Então, tudo isso aqui vai estar disponível para vocês. Só para vocês terem uma ideia, aqui foi o programa da atualização que já passou. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no treinamento diagnóstico, 19 aulas. Aqui é o curso com o Dr. Lechner junto, 20 aulas. Osteoimunologia, 12 aulas. Pré e pós-cirúrgico, 19 aulas. Vamos entrar aqui para vocês verem como é que ela funciona. Então, na hora que você entra aqui, você tem as aulas ocorrendo aqui, e aí você vai clicando nos módulos e tendo acesso a cada aula da prática. Então, a gente tem mini módulos dentro de cada um que a gente discute, aqui nem pré e pós-cirúrgico, osteoimunomodulação, raciocínio, como é que acontecem as coisas em Munique, discussão de exames, quartis, marcadores, hemogramas, suplementação, práticas complementares, etc. E hoje tem muito mais conteúdo para estar colocando aqui para vocês. Então, todos os cursos, eles vão ter esses... Deixa eu entrar aqui no curso de osteoimunologia antigo, que vai ter uma parte dele que vocês vão estar vendo de bases, né? Que vocês vão ver sobre etimorfologia, presença com as células. Então, que a gente vai discutir tudo isso, de morfologia, histologia, etiologia. Então, tem tudo isso aqui bem, a parte de osteoimunologia, de inflamação, imunologia base, citocinas, navegando na imunologia. Então, a gente tem uma base bem bacana para compartilhar aqui. Então, é mais ou menos, só para vocês terem uma noção, deixa eu tirar. A gente tem aqui um know-how muito bom dos melhores materiais, das melhores técnicas. Então, isso é a base do nosso curso, das demonstrações, e eu faço questão que os alunos nos presenciais vivam isso, né? E a gente teve também o conhecimento técnico do Dr. Lechner, que esteve aqui em 2025, em 2024 ele esteve aqui no Brasil. A gente vai estar agora em 2026 com o Dr. Lechner em maio, em Munique, na Alemanha, e vocês vão poder ter essa vivência na fonte com o próprio Dr. Lechner. Então, ao longo do tempo, a gente começou aí com uma série de cursos online, com cursos presenciais no formato de hands-on, com cursos presenciais no exterior, no Porto, em Lisboa, e agora os livros, né, que foram acrescentando nessa jornada, e agora a gente vai para Munique, né, que seria a nossa lógica, para vocês terem aí um pico máximo, né, de eventos. É possível fazer um deslocamento internacional para fazer um curso? Sim, eu vou falar um pouquinho agora da experiência de Munique, eu sei que muita gente estava querendo saber disso, então aqui vocês podem ter mais informações sobre a questão de Munique especificamente, e depois eu vou falar para vocês como é que vai funcionar a questão da mentoria, né, online, porque você não precisa necessariamente viajar um oceano para você ter acesso, deixa eu deixar aqui pequenininho, para você ter acesso a esse conhecimento. Mas
vai estar disponível. Então, esse é um ano muito bacana, porque vocês vão poder escolher, gente. Vocês vão poder escolher o que vocês vão fazer dentro do seu do próximo passo do conhecimento. Se vocês querem fazer deixa eu ver se vai passar aqui. Se vocês vão querer simplesmente ter um plus na sua conduta, porque você vai na origem, você vai estudar com o Dr. Lechner, você vai ver o cavital funcionando, os alunos vão ter o uso do cavital uns nos outros, então o pessoal que vai lá vai manipular essas tecnologias, vai ter acesso às ferramentas desenvolvidas pelo Dr. Johann Lechner, o Orotox, o MindLink, o cavital, a completa técnica do Jawbone Detox, e vocês vão estar vendo isso em loco, vocês vão estar vendo isso na fonte. Gente, eu tenho todo esse know-how de hoje por conta desses estudos que iniciaram na Alemanha. E hoje eu estou levando vocês para esse nível de formação também. Então, é um outro nível de experiência que vocês podem ter também. Vocês podem ser referência na região de vocês. Opa, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vocês podem ser referência na região que vocês estão, vocês podem ser referência para a resolução de casos complexos, por exemplo. Como eu citei para vocês no começo, né, hoje eu tenho pacientes do Brasil inteiro e do mundo aqui comigo, e vocês também podem ser esse profissional que vai estar fazendo a resolução. Opa, agora sim, agora estamos evoluindo aqui. E aqui é tipo a pílula, a pílula do Matrix. Você vai ter aí possibilidades de escolha, né? O que você quer fazer? Você quer fazer a vivência, você quer fazer a experiência, ou você quer ficar onde você está hoje? Você quer permanecer no ponto que você está? Ok, isso. Então, o que nós temos para oferecer de diferente, que nunca antes foi oferecido, é que você faça parte desse grupo de dentistas com domínio real do diagnóstico e da prática clínica avançada em FJJ na Alemanha com certificação internacional. Então, aqui nós estamos oferecendo uma formação internacional avançada em osteoimunologia clínica, e vai ser um evento presencial em Munique, que vai acontecer dos dias 24 a 27 de maio. E aqui nós vamos ter uma condição especial para quem entrar, que normalmente o que está acontecendo? Os alunos estão na mentoria e eles têm essa formação como um upgrade, como um curso extra. Então, a gente já vai dar uma condição para quem está na mentoria, quer entrar na mentoria e também quer ir para Munique, né? Para vocês poderem fazer parte de ambos. E a ideia é o quê? Que você vá da raiz do método até o refinamento do seu raciocínio diagnóstico. Tem muitos de vocês que já estudaram cavitação, mas na hora de decidir, você pode ter dúvida se opera ou não opera, se indica, se observa. Será que é cavitação mesmo? Será que é distorção diagnóstica? Será que é uma inflamação ativa? Será que é um falso positivo? Será que esse encaminhamento que você recebeu do médico, que jura de pé junto que seu paciente tem cavitação, que ele diagnosticou na biorressonância, será que tem mesmo? Você está olhando ali e não está vendo nada. O que mais que você pode fazer para refinar o seu protocolo? E às vezes você pode ter essas dúvidas na frente do paciente. E não é por falta de conhecimento, não. É por falta de critério absoluto. Hoje a gente não tem um guideline para isso. O que a gente tem de melhor, e eu nunca quis me desviar do protocolo do Dr. Johann Lechner, é seguir o protocolo dele como guideline. Porque, para mim, Dr. Lechner foi quem mais estudou sobre a FJJ no planeta. Então, se ele determinou essa técnica e teve resultados em mais de 3.000 cirurgias realizadas,
Quem sou eu ou você para dizer que se você colocar o algodãozinho não sei do que, se você aplicar não sei o que lá... Então, são variações de técnicas, mas a técnica raiz original é a do Dr. Lechner e é a que eu replico para vocês na nossa mentoria e nos nossos cursos. Então, ir para Munique hoje não é um conteúdo extra, é clareza de decisão. O que muda quando você faz um tipo de curso assim? Você decide com base científica, você sabe quando indicar uma cirurgia, você sabe quando não indicar, você tem posicionamento para dizer, doutor, esse paciente não precisa ser operado aqui, ou ele precisa ser operado. Você vai saber cruzar exame de imagem, exames de citocinas com biofeedback. Você vai saber reduzir falsos positivos e falsos negativos. Como você vai operar com uma lógica imunológica, não só com intuição, com achismo, ou com a varinha, né, como diz o Dr. Lechner. Vai saber como aprimorar e conduzir os seus protocolos para uma resolução de excelência, o preparo e a detoxificação do Jawbone Detox conforme a técnica original e a vivência de como é feito o diagnóstico, a conduta com o Dr. Lechner, que é a criação desse protocolo na Alemanha. Você não volta apenas com certificado, você volta como um dos poucos que tem formação direta com o criador da técnica na Alemanha. Foi um curso, para mim, muito importante, tanto o aprendizado, tanto a convivência, a troca de experiências que a gente tem com a professora Regiane. Segurança que esse curso vai me dar para fazer o diagnóstico correto de cavitações ósseas mandibulares é sensacional, eu precisava muito disso. Fora os novos protocolos, todos baseados nas últimas experiências científicas feitas no mundo inteiro e a segurança desses protocolos, né, atualizados, vai me ajudar muito na clínica diária. Asistir a este curso realmente fue un antes y un después en mi práctica. Muchas gracias. La odontología biológica en Brasil evidentemente está muy avanzada, hay mucha calidad de odontólogos e venimos a buscar esse conhecimento. A odontologia mudou, né? Quando a gente fala de odontologia integrativa, não é nada sem embasamento científico, como muitas pessoas acham. Os trabalhos científicos que foram demonstrados durante o curso nos deram muita segurança para a gente seguir em frente e trabalhar as técnicas, os protocolos, as medicações e com segurança. Este primer curso de osteoinmunología, la verdad es todo espectacular, compartiendo días hermosos de aprendizaje y la verdad que la pasamos muy bien. Muito obrigado. Para mim foi um grande diferencial e a segurança daqui para frente em tudo isso que está acontecendo aí, nos diagnósticos e tudo mais, vai ser bem mais tranquilo para mim. É um curso bem completo, bem amplo, onde eu pelo menos consegui sanar minhas dúvidas, ter mais confiança, poder manusear e ter contato com materiais que até então eu não tinha, não conhecia. Achei fantástico, tudo novo para mim, mas super bem didático, uma explicação impecável. E eu queria dizer como esse curso foi muito importante para a minha prática clínica. Sabe quando você tem vários conhecimentos e você consegue organizá-los? Então, assim, foi uma organização de pré-operatório, preparo cirúrgico, de diagnóstico, importantíssimo, método de diagnóstico, tudo baseado em evidências, em ciência. O meu consultório se transformou depois desses 2 cursos que eu fiz com a Regiane, porque eu consegui colocar em prática as coisas da odontologia biológica. Eu consegui fazer a remoção do nico, consegui atender meus pacientes com segurança, com confiança, com conhecimento científico, que é algo muito importante dentro da odontologia biológica. É um curso extremamente fácil de você entender a proposta do curso. Ela entrega tudo o que ela promete no curso. É super didático, eu recomendo muito. É uma pessoa humana, é uma pessoa que o que ela pode fazer para te ajudar, ela vai fazer. A Regiane é uma pessoa, é um ser humano maravilhoso, de um conhecimento ímpar e uma pessoa extremamente humilde. Por isso eu super recomendo o curso da Regiane.
eu ganho com isso, meus pacientes ganham com isso, e a doação, a forma de abordagem da Regiane, assim, é uma questão incrível mesmo, que poucas pessoas têm essa doação, essa entrega. É muito bom, porque você conseguiu abrir assim o meu olhar, a minha visão, se ampliar muito mais o que tem de diferente, que é atender o paciente de forma sistêmica. Muito grata por isso. Então, solicitem isso agora, se inscrevam para a gente começar essa jornada junto. A jornada é longa, a jornada é árdua, mas a ideia é guiá-los para o caminho mais efetivo, mais direto, mais fácil. E, como eu falei ontem, o conhecimento se amplia quando compartilhado. Então, a ideia é que a gente possa crescer cada vez mais e, sim, a poder juntos chegar a um caminho de sabedoria e diagnóstico pleno. E eu vou deixar aqui para vocês agora, importante, o contato para o suporte, para que vocês possam, agora mesmo, poder fazer esse fechamento. Eu já estou vendo que algumas pessoas já garantiram a vaga, sejam bem-vindos. O nosso suporte vai fazer um onboarding de vocês nos próximos dias, vai passar as recomendações, sejam bem-vindos para o pessoal que já entrou aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, a gente está chegando ao final. Então, queridos, eu vou ficando por aqui. E se alguém mais tiver alguma dúvida, por favor, senão estaremos agora juntos no WhatsApp e nos nossos canais de comunicação. Queridos, até breve. Espero que vocês tenham gostado desse evento e que tenha esclarecido muito para vocês esses dias. Tchau, tchau.